Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu tô aqui hoje para fazer as previsões para o signo de Aquário para o mês de maio de 2025. Então, para você que tem o Sol, a Lua, ascendente ou Vênus nesse signo, essa leitura é para você. Lembrando que é uma tiragem coletiva, então você fica somente com o que ressoar com o seu momento atual, com o que fizer sentido, né? O que não fizer sentido, você solta, joga no universo. Queria pedir também para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar no vídeo, compartilhar também se gostou, que essa interação é muito importante para que eu continue fazendo esse trabalho, tá? Vamos tirar aqui primeiro, gente, uma energia principal, um arcano maior, que vai falar sobre a energia principal do mês do signo de Aquário. A partir daí, a gente segue nessa nossa leitura com essa energia principal, tá? O carro, por si só, ele já fala de movimento, né? A gente entende, então, que não vai ser um mês muito parado para você do signo de Aquário, né? De movimento. Vamos ver para onde vai esse movimento na sua vida. Vamos tirar aqui mais cartinhas para a gente entender melhor essa energia do carro e para a gente iniciar a nossa leitura. O 6 de Pentáculos, os Enamorados, o Rei de Pentáculos e o 4 de Espadas. Bom, vamos lá. A gente começa essa leitura aqui com a carta do carro, em seguida do 6 de Pentáculos. O 6 de Pentáculos está dizendo que talvez em alguma situação na sua vida você sinta que você está entregando mais do que você está recebendo, né? Onde você está entregando mais do que você está recebendo? Ou onde você está aceitando menos, tá? Talvez se desvalorizando um pouco, né? Mas por outro lado também, essa carta ela pode estar falando que você tem muito aí, que você tem muito para doar. Então não tenha medo também de ajudar as pessoas que estão precisando, que estão necessitando aí, tá? Mas juntando aqui com essas outras cartas, a gente está falando também sobre relações. Então, assim, sobre relações. Tem uma paixão esse mês aí para você, para o signo de Aquário. Pelo que você está apaixonado? Ou vai se apaixonar aí, né? O que vai chegar? O que tá chegando para você? Que paixão é essa que está chegando? Pode ter pessoas, para alguns vai fazer sentido, realmente uma paixão no campo afetivo, no campo emocional. Para outras pessoas, tem mais a ver com algo que ela esteja apaixonada, pode ser até mesmo num trabalho, num projeto. O que te move, né? O que faz você, qual que é o seu propósito? O que te move? O que você é apaixonado? O que você faria de tudo para que isso acontecesse? Seja uma relação, ou seja um projeto, ou uma realização, né? Então, assim, o que está pedindo é para você não ter medo de investir nisso que você quer para você, nisso que você é apaixonado, na sua paixão. Não tenha medo de seguir em direção a isso, de se movimentar em direção a isso, né? Porque aí pode estar a estabilidade que você tanto quis, tá? Eu vejo aqui também essa figura do Rei de Pentáculos. Para algumas pessoas, pode estar representando realmente um homem, uma energia masculina, tá? Que está envolvida nisso, pelo que você é apaixonado, né? Pode levando para um lado de relacionamento, pode ser uma pessoa, você que seja apaixonado por um rei de pentáculos, ou até mesmo você seja esse rei de pentáculos, né? Essa figura masculina, ou até mesmo pode ser em outro setor da sua vida. Então, esse homem pode estar representando uma figura de poder também, um chefe, ou até mesmo um pai que está envolvido nesse processo. Então, para ver o que faz mais sentido na sua vida, né? Mas existe sim esse rei de pentáculos, que é essa figura desse rei, desse homem, que tem um poder, que tem já uma maturidade, que já chegou num lugar, talvez um lugar de prestígio, que tenha uma estabilidade financeira, uma pessoa que gosta do que é belo, que tem também para doar, tá? Que tem também para doar, que gosta de presentear, né? De doar, né? Então,
existe essa energia masculina presente aí na sua vida, né. Eh, Vamos ver o que mais que a gente tem aqui, até pra gente entender melhor essas cartas. Vou pegar aqui esse outro deck, pra gente tirar mais algumas cartinhas, pra gente continuar essa leitura, entender melhor isso que vem falando, tá. A lua, o 9 de espadas, o 6 de ouros novamente e o diabo. Vamos lá. Que acontece? A gente, às vezes, quando a gente está, vamos levar aqui para uma linguagem mais fácil de entender, né? Quando a gente está apaixonado, às vezes a gente se doa demais, né? E às vezes a gente não sente essa reciprocidade. E isso entristece a gente de certa forma, né? E muitas vezes isso vai direto nas nossas feridas, a gente não se sente amado, né? Quando você está dando o melhor de si e a outra pessoa não está dando o melhor dela, né? Muitas vezes você se sente injustiçado ou injustiçada aí e acaba que se volta muito para dentro, para você mesmo, né? Você paralisa um pouco, mas é importante a gente entender uma coisa, que o estar apaixonado, né, aí, gente, é o seu entendimento pelo que você está apaixonado, né. O estar apaixonado, ele para a gente fica difícil encontrar um equilíbrio, a gente desestabiliza. E esse carro aqui, ele está falando sobre esse movimento que acontece de uma forma positiva, só que é um movimento muito rápido e muito intenso também, e que talvez você tenha um pouco de dificuldade, em algum momento, de entender o seu valor, porque às vezes você valoriza muito mais o outro do que você mesmo, né? E talvez exista nisso tudo a energia de uma pessoa que pode ser que seja nociva para você nesse processo todo, seja de um homem, seja de um chefe, seja de um pai, alguém que de certa forma tá tem realmente um lugar de poder e que talvez está te diminuindo, né? E isso, às vezes, nem é sobre a pessoa, é sobre você se sentir inferior à sua pessoa, sobre você fazer de tudo por alguém, para que alguém te enxergue, né? Para que você seja vista ou visto, eu não vou me ligar a gênero aqui, que é uma leitura coletiva, mas esse esforço para que você seja visto por alguém que você admira, que tem um certo nível de poder, aí você se esforça demais, você se doa demais e talvez você não recebe aquilo que você queria, esse olhar que você queria, essa reciprocidade que você tanto queria, e isso te machuca, isso te fere, isso te faz isso te faz olhar para dentro, ao mesmo tempo que esse olhar para dentro também é bom, porque às vezes você precisa olhar para isso, né? Por que isso está acontecendo com você? Por que você está se doando tanto, talvez por alguém que não mereça, né? E aí você começa a olhar para dentro, a enxergar. Então é importante você fazer as perguntas certas para você mesmo, para que você consiga se entender e talvez se curar de algo que você precisa olhar, né? Tá? Vou tirar aqui mais algumas cartinhas para gente continuar a leitura. O mago, o 4 de espadas de novo, o 4 de paus e de novo os enamorados, né? Ou os amantes. Esse mês de maio é um mês realmente movimentado para você e também existe um movimento interno muito grande. Eu vejo momentos de felicidade, de você compartilhando aí, de você tendo realizações e muito em relação ao que você é apaixonado, tá? Essa paixão ela tá presente na sua vida, seja a paixão romântica ou a paixão por algo, tá presente nesse mês, mas é tão intenso isso, né? É tão intenso que vai ser importante para você também ter os seus momentos de descanso, para que você
se entenda emocionalmente. Você precisa, essa carta, o 4 de espadas, está falando muito sobre cura emocional. Então, talvez isso que você viva aí, que talvez como uma paixão tenha altos e baixos, isso vai servir para você se curar de alguma coisa que você precise olhar para dentro. Né? Então, você vai ter esses momentos também mais isolados, mais de você com você mesmo, para que você reflita, mas de uma forma positiva, né? Sem deixar isso acontecer de uma forma pesada ou te levar para um lado mais pesado, né? Então, eu acho que esse processo, essa paixão aí que está presente, né? Nesse mês, essa intensidade dessa paixão, de que como a paixão, né? Como eu falei, é cheia de altos e baixos, vai ser muito importante para você, para o seu caminho de cura, né? E para que você tenha cada vez mais força e mais ferramentas para você manifestar o que você quer na sua vida, tá? Vamos tirar mais algumas cartinhas aqui. O 5 de paus, o 3 de espadas, o 4 de ouros, o 3 de ouros, o 8 de ouros, muitas cartas de ouros, e o 10 de paus. Vamos lá. A gente veio esse tempo inteiro aqui falando de paixão, né? Dessa paixão que está presente e desse movimento que acontece nesse mês. Você precisa entender que você tem o poder de manifestar o que você quiser. E que você tem o seu poder e as suas habilidades. E que talvez você não esteja enxergando, porque você seja tão focado no outro, no que o outro tem de bom, né? Enxergando tanto a outra pessoa, que você às vezes não está encontrando o seu próprio poder pessoal, o seu magnetismo. E você tem esse poder, né? Aí é essa sua busca, essa sua, talvez o seu processo de cura, de estar encontrando esse poder, esse auto-amor, né? E para isso, às vezes, é importante que você seja um pouco egoísta, no sentido de se doar menos um pouco, de guardar um pouco as energias para você, para que você manifeste as coisas que você quer, né? Não se doe, não doa completamente a sua energia para outra pessoa por admirá-la ou por uma paixão, né? Eu falo por pessoa, mas já falei, você adapta da forma que fizer mais sentido para sua vida. Você pode estar falando até de um trabalho, né? Você se doa tanto para aquilo, para aquele trabalho, às vezes não tem o reconhecimento necessário, né? Então você precisa, antes de doar, entender o seu valor, né? Entender o seu valor e fazer as coisas muito para você, olhando para você, tá? E nesse processo também de olhar para você, você não pode ter medo de seguir em frente, né? E de entender que você já tem o conhecimento necessário aí para você, se precisar, sair de alguma situação, né? Você tem o poder de manifestar o que você quiser. Olha como essas cartas são poderosas, né? Elas falam de manifestação, de que você pode tudo. Você só precisa encontrar esse poder dentro de você. Então, essa paixão, quando você se sente desestabilizado por causa de alguma coisa, de alguém, né? Quando você dá valor mais para uma pessoa e se desgasta demais para uma pessoa, para um trabalho, para um projeto, ou seja o que for, para a família, se você está se doando demais, você está se desgastando demais. Então você não está tendo retorno. Isso está gerando um desequilíbrio que talvez para você seja sendo difícil. Então aí é nesse momento que você tem que refletir, que parar um pouco, que se doar menos, que ser mais egoísta, ser um pouco mais egoísta e fazer as coisas para você, fazer as coisas que você gosta também, sabe? Que não depende das outras pessoas também, mas as coisas que você gosta para você, tá? Bom, é isso. Eu acho que deu para entender como vai ser esse mês de maio aí.
para você aquariano, aquariana. Espero que você tenha gostado da leitura. Lembrando que é uma leitura coletiva, pode ter coisa que não ressoa com o seu momento atual. Nesse caso, você solta, joga no universo. E se você puder, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, comenta aqui no vídeo, compartilha. E se quiser uma tiragem individual, o link está aqui na descrição do vídeo. É só clicar e falar diretamente comigo e a gente marca, tá bem? Obrigada e até a próxima.